Antes de começarmos, já se inscreva no canal para não perder nenhuma história obscura da mitologia antiga, porque hoje você vai descobrir um lado de Apolo que quase ninguém tem coragem de contar. Apolo é lembrado como o deus da luz, da música, da profecia e da cura, uma das figuras mais admiradas do Olimpo, símbolo de beleza, ordem e razão. Mas por trás dessa imagem luminosa existe um rastro de sofrimento, mortes e punições cruéis que raramente aparecem nos contos tradicionais. Filho de Zeus com a Titânia de Leto, Apolo nasceu em meio ao caos, perseguido ainda no ventre pela fúria de Hera, que proibiu qualquer terra de acolher sua mãe, transformando seu nascimento em um ato de dor, medo e rejeição divina desde o primeiro momento. Quando finalmente veio ao mundo na ilha de Delos, Apolo não demorou a mostrar que sua luz não significava compaixão. Ainda criança ele matou a serpente Píton sem piedade, não apenas para proteger sua mãe, mas para tomar à força o controle do oráculo de Delfos, um poder que não lhe pertencia. Ao matar Píton, Apolo não libertou Delfos, ele se impôs, derramou sangue sagrado e transformou um lugar antigo em um símbolo de sua autoridade, mostrando que sua luz nascia da violência e da conquista, não da justiça. Esse padrão se repetiria por toda a sua existência, pois sempre que alguém ousava contrariar Apolo, fosse mortal ou imortal, a resposta vinha rápida, fria e devastadora, sem espaço para perdão ou arrependimento. Diferente de outros deuses que agiam por impulso, Apolo punia com cálculo, transformando erros pequenos em tragédias eternas, como se o sofrimento alheio fosse uma extensão natural de seu poder divino. Sua música, celebrada como bela e harmoniosa, muitas vezes antecedia a destruição, pois Apolo não tocava apenas para encantar, mas para afirmar domínio, humilhar rivais e lembrar a todos que desafiar um deus da luz podia custar tudo. Por trás do sorriso sereno e da aparência perfeita, Apolo carregava um orgulho insaciável, e esse orgulho era alimentado pela certeza de que, por mais cruéis que fossem suas ações, ninguém no Olimpo o julgaria. Afinal, como questionar o Deus da razão, da ordem e da profecia, se ele próprio dizia enxergar o futuro, quando na verdade muitas das desgraças que ele previa eram criadas por suas próprias mãos? E é exatamente a partir dessas decisões, dessas punições silenciosas e dessas vidas destruídas, que a verdadeira história de Apolo começa a emergir, muito longe da imagem de um deus benevolente e próximo daquilo que os mortais chamariam de um tirano divino. Antes de começarmos, já se inscreva no canal para não perder nenhuma história obscura da mitologia antiga, porque hoje você vai descobrir um lado de Apolo que quase ninguém tem coragem de contar. Apolo é lembrado como o deus da luz, da música, da profecia e da cura, uma das figuras mais admiradas do Olimpo, símbolo de beleza, ordem e razão. Mas por trás dessa imagem luminosa existe um rastro de sofrimento, mortes e punições cruéis que raramente aparecem nos contos tradicionais. Filho de Zeus com a Titânia de Leto, Apolo nasceu em meio ao caos, perseguido ainda no ventre pela fúria de Hera, que proibiu qualquer terra de acolher sua mãe, transformando seu nascimento em um ato de dor, medo e rejeição divina desde o primeiro momento. Quando finalmente veio ao mundo na ilha de Delos, Apolo não demorou a mostrar que sua luz não significava compaixão. Ainda criança ele matou a serpente Píton sem piedade, não apenas para proteger sua mãe, mas para tomar à força o controle do oráculo de Delfos, um poder que não lhe pertencia. Ao matar Píton, Apolo não libertou Delfos, ele se impôs, derramou sangue sagrado e transformou um lugar antigo em um símbolo de sua autoridade, mostrando que sua luz nascia da violência e da conquista, não da justiça. Esse padrão se repetiria por toda a sua existência, pois sempre que alguém ousava contrariar Apolo, fosse mortal ou imortal, a resposta vinha rápida, fria e devastadora, sem espaço para perdão ou arrependimento. Diferente de outros deuses que agiam por impulso, Apolo punia com cálculo, transformando erros pequenos em tragédias eternas, como se o sofrimento alheio fosse uma extensão natural de seu poder divino. Sua música, celebrada como bela e harmoniosa,
muitas vezes antecedia a destruição, pois Apolo não tocava apenas para encantar, mas para afirmar domínio, humilhar rivais e lembrar a todos que desafiar um deus da luz podia custar tudo. Por trás do sorriso sereno e da aparência perfeita, Apolo carregava um orgulho insaciável, e esse orgulho era alimentado pela certeza de que, por mais cruéis que fossem suas ações, ninguém no Olimpo o julgaria. Afinal, como questionar o Deus da razão, da ordem e da profecia, se ele próprio dizia enxergar o futuro, quando na verdade muitas das desgraças que ele previa eram criadas por suas próprias mãos? E é exatamente a partir dessas decisões, dessas punições silenciosas e dessas vidas destruídas, que a verdadeira história de Apolo começa a emergir, muito longe da imagem de um Deus benevolente e próximo daquilo que os mortais chamariam de um tirano divino. Uma das primeiras vidas esmagadas pela arrogância de Apolo foi a de Marcias, um sátiro talentoso que ousou fazer algo imperdoável aos olhos de um deus: acreditar em seu próprio dom e desafiar Apolo para uma competição musical. Marcias não buscava dominar o Olimpo nem humilhar um deus, ele apenas tocava sua flauta com paixão. Mas para Apolo isso já era uma afronta suficiente, pois nenhum mortal poderia ser admirado sem sua permissão. A disputa foi cruel desde o início. Apolo mudou as regras no meio da competição, tocando sua lira de formas impossíveis para um ser mortal imitar, transformando um desafio artístico em uma sentença de morte. Quando Marcias perdeu, Apolo não se contentou com a vitória, ele amarrou o sátiro a uma árvore e o esfolou vivo, arrancando sua pele lentamente enquanto seus gritos ecoavam pelas florestas, tudo isso em nome da ordem e da superioridade divina. Nenhum deus interveio, nenhum castigo veio do Olimpo, pois a crueldade de Apolo era aceita como justiça, ensinando aos mortais que talento sem submissão era um crime imperdoável. Outra vítima da luz cruel de Apolo foi Cassandra, a princesa de Troia, a quem o deus concedeu o dom da profecia após desejá-la. Mas quando ela recusou seu amor, Apolo não retirou o dom, fez algo pior. Ele amaldiçoou Cassandra para que suas visões fossem sempre verdadeiras, mas jamais acreditadas, condenando-a a assistir à destruição de sua cidade, à morte de sua família e ao próprio fim, sem que ninguém confiasse em suas palavras. Cada aviso ignorado era uma nova tortura psicológica, pois Apolo transformou o conhecimento em sofrimento, provando que para ele a punição mais eficiente não era a morte, mas o desespero prolongado. Cassandra sabia do cavalo de Troia, sabia da queda da cidade, sabia do sangue que seria derramado, e ainda assim foi silenciada não por falta de voz, mas por uma maldição calculada. Apolo não precisou erguer uma arma contra Troia, bastou ferir uma única mulher para garantir que o destino seguisse o caminho mais trágico possível. E enquanto as chamas consumiam a cidade, a luz de Apolo brilhava intacta no Olimpo, como se nenhuma vida tivesse sido destruída por sua vontade. Mas a crueldade de Apolo não se limitava a punir quem o desafiava, ela também se manifestava em seus amores, pois sempre que o deus da luz desejava alguém, esse desejo terminava em tragédia. Dafne foi uma das primeiras a sentir isso, uma ninfa que só queria viver livre nas florestas, mas que se tornou alvo da obsessão de Apolo após ele zombar de Eros, despertando uma vingança silenciosa. Atingido por uma flecha de amor incontrolável, Apolo passou a perseguir Dafne incansavelmente, ignorando seus pedidos, seu medo e sua vontade, transformando o amor em terror. Desesperada, Dafne implorou aos deuses por ajuda, e sua única salvação foi deixar de ser humana, sendo transformada em uma árvore, condenada a perder seu corpo para escapar das mãos de Apolo. Mesmo assim, o deus não sentiu remorso, ele abraçou o tronco da árvore, declarou seu amor e tomou seus ramos como símbolo sagrado, marcando para sempre o destino de alguém que só queria fugir. Outro exemplo de amor destrutivo foi o de Coronis, uma mortal que Apolo amou, mas que não lhe foi fiel, e ao descobrir a traição, o deus não conversou, não perdoou, ele escolheu a morte. Apolo enviou sua irmã Ártemis para matar Coronis com uma flecha, mesmo sabendo que ela carregava seu filho no ventre, mostrando que sua honra valia mais do que qualquer vida. Somente quando o corpo de Coronis já queimava na pira funerária, Apolo se lembrou do filho que havia condenado, retirando o bebê de seu ventre em um gesto tardio de arrependimento. Esse filho seria Asclépio, o deus da medicina,
Alguém que aprenderia desde o nascimento que a vida era frágil demais nas mãos dos deuses. Apolo nunca pediu perdão a Coronis, sua dor foi transformada em lenda, enquanto o deus seguia intocado, cercado de louvores e músicas que abafavam seus crimes. E assim, mais uma vez, a luz de Apolo iluminava um caminho pavimentado com sofrimento e escolhas irreversíveis. O destino de Asclépio parecia ser a única tentativa de redenção de Apolo, pois o deus ensinou ao filho os segredos da cura, da medicina e do equilíbrio entre vida e morte. Asclépio tornou-se tão habilidoso que passou a salvar pessoas destinadas a morrer, algo que incomodou profundamente Zeus, pois ameaçava a ordem imposta pelos deuses. Quando Zeus decidiu matar Asclépio com um raio, Apolo sentiu a dor que raramente permitia aos outros sentir, mas sua reação não foi de reflexão, e sim de vingança. Incapaz de enfrentar Zeus diretamente, Apolo matou os ciclopes que forjavam os raios do rei dos deuses, punindo trabalhadores divinos por uma decisão que não haviam tomado. Esse ato de fúria revelou mais uma vez seu padrão, pois Apolo sempre direcionava sua raiva aos mais fracos, evitando confrontos que pudessem ameaçar seu status no Olimpo. Como punição, Zeus não matou Apolo, apenas o forçou a viver entre os mortais como servo, uma humilhação passageira para alguém acostumado a destruir vidas sem consequências. Durante esse período, Apolo serviu ao rei Admeto, e pela primeira vez precisou obedecer ordens, sentir limites e experimentar o peso de não ser absoluto. Ainda assim, mesmo nessa condição, Apolo interferiu no destino, ajudando Admeto a enganar a morte, mostrando que ele nunca aprendeu a respeitar as regras que tanto dizia representar. Quando sua punição terminou, Apolo voltou ao Olimpo sem carregar aprendizados reais, apenas a certeza de que nenhum de seus atos teria um preço definitivo. Enquanto mortais pagavam com a vida por erros mínimos, Apolo continuava protegido por sua imagem de Deus da luz, intocável, admirado e temido. E assim, cada tragédia se acumulava sob o brilho de um Deus que jamais precisou encarar as consequências de suas escolhas. Mesmo após todas essas tragédias, Apolo continuou sendo venerado como símbolo de equilíbrio, arte e razão, enquanto suas vítimas eram esquecidas ou lembradas apenas como notas de rodapé nas histórias dos deuses. A luz que ele representava não iluminava para proteger, mas para expor, julgar e punir, uma luz que não aquecia, apenas revelava quem estava vulnerável demais para sobreviver ao olhar de um deus. Apolo nunca foi um vilão clássico, mas talvez algo mais perigoso, pois acreditava sinceramente que suas ações eram justas, que sua crueldade era necessária e que o sofrimento alheio fazia parte da ordem do mundo. Cada maldição, cada morte e cada destino destruído era tratado como um ajuste inevitável, uma correção fria em um universo que só funcionava quando os deuses não eram questionados. Por isso, os mortais aprenderam a temer não apenas a fúria aberta dos deuses como Ares, mas o silêncio elegante de Apolo, que sorria enquanto decidia quem merecia sofrer. Sua música continuava ecoando pelos templos, suas profecias guiavam reis e exércitos, mas por trás de cada nota havia um aviso invisível sobre o preço de chamar a atenção de um deus. Apolo não destruía cidades com tempestades nem afogava o mundo em dilúvios, ele destruía indivíduos, uma vida de cada vez, de forma precisa e irreversível. Talvez seja por isso que sua história seja tão perturbadora, porque ela nos lembra que a crueldade nem sempre vem da escuridão, às vezes ela brilha intensamente e se chama luz. No fim, Apolo permanece no Olimpo, intocado, enquanto Marcias perdeu a pele, Cassandra perdeu a voz, Dafne perdeu o corpo e Coronis perdeu a vida, todos esmagados por um deus incapaz de aceitar limites. E agora que você conhece a verdadeira história de Apolo, o deus da luz que destruiu vidas sem remorso, fica a pergunta: quantos outros deuses admirados escondem monstros por trás de sua aparência divina?